Calma, respira fundo. Já. Vocês estão fazendo um documentário sobre o tema preconceito em volta dos indígenas. A gente gostaria de fazer algumas perguntas sobre o preconceito e depois especificar para os indígenas. Você poderia falar um pouco sobre o senhor, sobre a sua formação? Sim. Meu nome é Thales, eu sou professor de filosofia, minha graduação é filosofia e sou graduando em ciências sociais. Então ainda não sou um sociólogo propriamente dito, nem um antropólogo, mas devido à minha formação e à minha graduação, eu acho que eu posso falar um pouco sobre a questão indígena. Qual seria a primeira pergunta? Como surgiu o preconceito? Preconceito, eu acho que o preconceito surgiu, se a gente fosse analisar a origem mesmo profunda, a gente poderia pensar no estado de natureza. O estado de natureza é um lugar onde os seres humanos são totalmente livres, né? E sendo totalmente livres, eles gozam de liberdade. E segundo o autor chamado Hobbes, né, que foi um autor do meu TCC, ele vai dizer que o homem não deseja a companhia de outros homens. Muito pelo contrário, um enorme desprazer. Então o homem não busca a companhia do outro homem, pois nesse sentido o outro homem pode tomar o que é seu, né, e pode até tirar a vida do outro. Então há esse conflito, né? Então essa questão de natureza é uma questão um pouco caótica para Hobbes, né? Então o homem vê o outro como uma possível ameaça, né? E o preconceito está aí também. O que é o preconceito se não o medo? O medo do outro, do diferente, daquele que pode pegar o seu emprego, né? Pode de alguma forma te prejudicar, né? Então a origem do preconceito está no medo, penso eu. A sociedade possui uma visão por classes inferiores por qual razão? Então, essa ideia de inferioridade, a gente pode ter uma ideia de que, por exemplo, o conceito de bárbaros, né? Para os romanos, bárbaros era qualquer um que não fosse romano. Sendo assim, né, o outro, né, o diferente, é sempre visto de uma forma menor, né? Com as grandes navegações, o homem conheceu o outro, né? E analisou o outro pela sua cultura. A isso a gente chama de etnocentrismo, que é justamente analisar o outro com base na sua cultura. Então, percebendo que os europeus eram muito mais avançados, tinham cultura, tinham uma civilização bem estruturada, o índio era visto como um ser primitivo, inferior, bárbaro, né? Então, e é bastante interessante essa questão, porque realmente os europeus fizeram, de certa forma, a primeira antropologia, né? Que é o estudo do diferente. Só que eles fizeram de uma forma, uma análise de uma forma que acabou gerando, que é uma das origens do preconceito, que é justamente questionar sobre a humanidade dos povos indígenas, né? Alguns viajantes se perguntaram se o índio realmente teria alma ou não. Isso é complicado, né? Então, por que não teria alma? E os índios também fizeram antropologia, né? Eles deixavam ali um cadáver de um homem branco vários dias para saber se eles morriam mesmo, né? Então eles tinham uma dúvida. Ali existia um estranhamento que é fundamental na análise da sociologia atualmente. De que modo o governo pode ajudar essas pessoas? Então, a sociologia tenta não levar por um caminho um pouco ingênuo. Eu acho que o governo, em certo sentido, ele reproduz várias dominações, né? Então, o governo, como parte das dominações, dificilmente vai lutar por direitos das minorias. Então, eu penso que só através de lutas mesmo, de posicionamento, a própria educação é fundamental, mas a educação é fornecida pelo governo, então fica difícil, porque vira um mecanismo, né?
Tem um político e cientista social chamado Darcy Ribeiro, que ele vai dizer que o problema da educação no Brasil não é um problema, e sim um projeto. Ou seja, a falta de educação é um projeto que visa se perpetuar no poder, né, manter a dominação. Então, eu só vejo uma possibilidade, a luta. Né, a luta, o posicionamento, né, realmente a militância por posicionamento. Né? Então, esse seria o papel fundamental para uma possível mudança. As mudanças são possíveis, mas elas exigem um esforço. De que modo podemos incentivar uma mudança de pensamentos em relação ao preconceito, enraizando na mente dos indivíduos? Então, como ficamos menos preconceituosos, eu penso que a única forma é o estudo, né? Encarando várias realidades, a própria filosofia, a própria sociologia também, ela te dá uma visão ampla, humanista da vida. Então, dificilmente você terá menos preconceitos se você não encarar esses preconceitos de frente, não entendê-los, por que acontece, quais são os processos de dominação, né, em relação às minorias, né, por que a mulher é tratada de forma inferior ao homem, onde está a origem desses preconceitos. Então, entender a origem dos preconceitos, né, como você justamente perguntou na primeira pergunta, é fundamental para se despindo dessas preconcepções, né? E pior, né? Tem coisa pior do que o preconceito, que é o conceito formado. Então, se você tiver um conceito formado de algo que é totalmente ruim, isso é pior ainda, né? Quando é um pré, ainda há a possibilidade de ser mudado. Quando vira um conceito, aí realmente fica muito difícil você mudar a opinião do outro. Ok? Obrigado. Obrigada, professor.